Bom dia aí, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde nós falamos sobre carros do nosso dia a dia. Esse aqui de hoje trata-se de um Ford Focus hatch 1.6 manualzinho aqui, ó, que é só o ouro, a melhor versão dessa geração aqui do Focus. Todos sabem que é a manual. Esse aqui é um SE Plus 2015-2016, tá? E tá impecável esse carro. Vamos falar sobre pontos positivos e pontos negativos desse carro aqui, sem muita enrolação, direto ao ponto. Primeiro ponto positivo do Ford Focus dessa geração aqui, né, 2016, hatch, é o seu design. É um carro muito bonito, um carro muito robusto, né? Esse aqui já teve um facelift que mudou a frente, né? Deixou a frente um pouco mais clean, mais com cara de mal, digamos assim. Deixou a traseira com a lanterna um pouco mais discreta, um pouco mais menor. Quando o Focus mudou de geração lá em 2014, ele veio com uma traseira com uma lanterna muito grande, né? Bastante avantajada. Alguns até criticam isso, acham desproporcional. Esse aqui, para não ter esse problema, já veio com a lanterna traseira menor. Então, um carro muito bonito, tanto por fora quanto por dentro. Um design bastante atual, né? Se esse carro continuar sendo fabricado desse mesmo jeito aqui até hoje, eu acredito que ainda seria muito bem aceito. Outro ponto positivo do Focus hatch 2016 SE Plus 1.6 manual é o seu espaço interno. Esse carro aqui é um carro hatch, mas ele é tão espaçoso quanto alguns sedãs aí, tá? Você comparar ele, por exemplo, com o Voyage, você comparar ele, por exemplo, com o Prisma, você vai ver que mesmo sendo hatch, ele bate de frente desses carros e ganha no quesito espaço interno, conforto, né? Disponibilidade aí de espaço para você levar sua família, suas bagagens. Inclusive o porta-mala dele também é muito bom. Vou deixar a litragem do porta-mala aí também para vocês. Então, mesmo se você optar pelo hatch por questão de design, de gosto pessoal, ele não vai te deixar a desejar no quesito espaço. Outro ponto positivo do Focus é a sua economia de combustível. Sim, é um carro pesado, um carro aí com praticamente 1.400 quilos, mas esse motor 1.6 aqui não faz feio na economia, tá? É um motor de 136 cavalos, de aproximadamente 18 quilos de torque, que não força demais para fazer esse carro andar, para movimentar essa carroceria. Então ele deixa a economia de combustível aceitável para um carro desse peso, desse padrão, um hatch médio de proporções bastante avantajadas. Então, economia de combustível é um ponto forte desse carro, sim. Outro ponto positivo, já pegando um gancho aí, já que a gente tocou no assunto de motor, é o desempenho. É um carro que desenvolve muito bem. Esse carro aqui dá 200 por hora. Não vou dizer fácil, porque não é um carro turbo, não é um carro com motor acima de 150, 160 cavalos, mas ele dá 200 por hora com relativo louvor, tá? Não que você vai ter que ficar fazendo isso aí na rodovia, não recomendo, mas é um carro de desempenho muito bacana, não vai te fazer passar raiva em ultrapassagens, não vai fazer você passar raiva em subidas, e ele oferece exatamente aquilo que um carro desse padrão com motor de 136 cavalos deve oferecer, sem deixar nada a desejar em desempenho. Outro ponto positivo do Focus, estabilidade. É um carro hatch médio de proporções bastante avantajadas. É um hatch médio estilo americano. Hatch médio aí com a cara esportiva e com aerodinâmica bastante favorecida no sentido de esportividade, no sentido de desempenho. É um carro que você faz curvas com ele a 130, 140, 150 por hora e ele gruda no chão de uma maneira que você nunca viu antes, tá? É um carro que tem suspensão independente, bastante largo, pneus grandes e largos, aro 17, que na rodovia fazem uma diferença absurda. Então você não vai passar raiva, você não vai correr risco daquele frio na barriga em caso de fazer uma curva acima de 130, 140 km por hora. Outro ponto positivo do Ford Focus dessa geração aqui, e é um ponto positivo que inclusive o próprio Focus antigo, que inclusive tem vídeo aqui no canal, também carrega, que é o conforto
interno desse carro, o conforto que ele proporciona aos seus ocupantes, bem como o silêncio ao rodar, né? Isso já está conjugado, o conforto com o silêncio, a qualidade do acabamento macio, bem encaixado, bem amarrado. Você está vendo eu dirigindo aqui na cidade e o carro não faz barulho, não faz rangido, não faz barulho de grilinho, de peça pegando em peça, de plástico com plástico, de ferro com ferro. É um carro muito, muito bem acabado, que deixa muito o carro atual aí no chinelo nesse quesito. Outro ponto positivo do Focus dessa versão aqui, que é um SE Plus, é a quantidade de equipamentos. É um carro muito bem equipado, tá? Com computador de bordo bastante completo, você pode mexer aqui, com um som original de ótima qualidade, tá? Com Bluetooth, entrada para pendrive, comandos aqui no volante. Essa versão aqui já tem ar digital, tá? Não tem o multimídia, né? Mas tem um som bem completo aí, original, que até outras informações aparecem ali na telinha, como por exemplo quando você mexe no ar-condicionado, outras configurações do carro aí também. Resumidamente falando, é um carro muito bem equipado, muito completo, também não deixa nada a desejar, né? Esse carro tem tudo o que você precisa de um carro aí moderno, um carro completão, para te proporcionar bastante segurança, bastante conforto e comodidade, tá? Como diz meu pai, não precisa muito mais do que isso para você ser feliz com o carro, principalmente sendo um carro barato, que é o próximo ponto positivo que eu vou citar aqui. O Ford Focus, nessa geração aqui, nesta versão, esse aqui é um 2015-16, o preço de tabela desse carro gira na faixa de 57 mil reais hoje em dia, tá? Mas é comum encontrar esse carro aí abaixo desse preço, tá? Porque é um Ford, um hatch médio. A gente sabe que o mercado de hatch médio não anda lá tão aquecido, então isso aí tudo entra em consideração, né? Os SUVs tomaram conta de tudo, mataram as peruas e mataram os hatch médios. Por essa razão você consegue comprar um carro desse aqui até mesmo abaixo do seu preço de tabela, o que é um bom preço, tá? Se você comparar tudo que esse carro oferece, você vai comprar um Focus desse aqui 2016 com uns 54, 55, 56 mil reais, enquanto se você quiser andar, por exemplo, num Onix ou num Prisma 1.4 praticamente do mesmo ano, você vai gastar esse mesmo valor, sendo que não tem comparação para mim entre os carros, tá? Esses carros não se comparam com tudo que o Focus tem para oferecer, na minha opinião. Agora vamos falar de pontos negativos, o que esse carro deixa a desejar, na minha opinião de profissional e dono. Primeiro ponto negativo desse Focus 1.6, motor Sigma, motor ano 2016, é o preço de manutenção. Bruno, como assim? É uma manutenção muito cara? Dependendo da revisão, dependendo do tipo de manutenção que você tiver que fazer no carro, sai caro sim, tá? Principalmente quando é relacionado a algo de tecnologia que ele oferece, por exemplo, os freios ABS, módulo de freio ABS, né, parte eletrônica dos carros da Ford. A gente sabe, eu já disse isso aqui em outros vídeos, inclusive do vídeo do Focus antigo que eu fiz um mês atrás, que a parte eletrônica dos carros da Ford sempre foi e possivelmente sempre vai ser o calcanhar de Aquiles desses carros. E nesse caso aqui do Ford Focus 1.6 manual 2016 não é diferente, tá? Então se você for fazer uma revisão aí mais profunda, corretiva, em parte eletrônica, em parte mais de tecnologia do carro, você vai gastar uma boa grana sim, tá? É um carro de luxo, um hatch médio, que hoje em dia, se esse carro ainda estivesse sendo vendido, com toda certeza seria acima de 100 mil reais, 0 quilômetro, bem acima. Então é proporcional ao que o carro é, a categoria do carro. Não se trata de um carro popular, portanto a manutenção também não é de um carro popular, e sim de um carro de luxo. Outro ponto negativo, esse carro tem alguns problemas crônicos que eu queria destacar. Na minha opinião, nada que possa ameaçar o seu interesse pelo carro, não é nada grave, mas como todo carro, ele tem também os seus pequenos probleminhas recorrentes, tá? Um dos problemas recorrentes desse carro aqui trata-se de tulipa e trizeta, assim como o antigo, que também tinha esse problema, esse aqui também tem. Não tão recorrente quanto o antigo, mas ainda assim tem, tá? Tulipa e trizeta também conhecido como semi-eixo, ou para os mais técnicos aí, os mecânicos, alguns chamam de semi-árvore, mais popularmente conhecido como semi-eixo, tulipa e trizeta. Outro ponto negativo, outro problema crônico desse carro está no setor de direção, na barra da direção. Não é uma manutenção barata de se fazer, tá? Desgasta com certa
prematuridade, né? Não demora muito para desgastar, principalmente se a sua cidade, o seu uso, você pega muita irregularidade de asfalto, você pega muito buraco, você pega muita ondulação. E é um carro pesado, então a suspensão força bastante. E enquanto eu tô falando isso, é legal que eu tô provando em tempo real, né? As ruas que eu tô passando aqui, o celular tá balançando, o carro tá balançando, porque isso é uma realidade do Brasil inteiro. Então, se você não vive numa cidade que tem um asfalto excepcionalmente liso, bem conservado, isso vai te dar problema sim. Quando você for comprar um carro desse, você tem que levar no mecânico para ele olhar e ver se está tudo em cima com ele, ou se você vai ter que fazer essa revisão de maneira mais rápida, ou se você desconta no valor negociado para você poder pegar e fazer. Enfim, isso aí cada caso é um caso, mas fato é que é um problema crônico recorrente desse carro. No mais, é um carro que, se for bem cuidado, igual esse daqui que eu estou dirigindo, que está com 86 mil quilômetros e é impecável, você não vai ter dor de cabeça se você comprar um carro nesse nível de conservação, tá? É aquilo que eu sempre falo: se acertar a mão na compra, é um carro que tem tudo para te deixar muito satisfeito, principalmente porque ele custa pouco para você comprar, tá? Se você comparar com seus concorrentes, ele custa pouco. E se você tiver o azar de comprar um carro desse de um dono relaxado, aí você vai sentir na pele o preço da manutenção, né? A dor de cabeça que dá você manter um carro desse aqui que não seja conservado. Mas é só isso que eu tenho a dizer de pontos negativos. É um carro que tem muito mais pontos positivos do que negativos, na minha opinião. Lembrando que é sempre preferível você comprar o Focus dessa geração aqui com o câmbio manual. Vocês já sabem bem que o Focus dessa geração aqui com câmbio automático, ele é o câmbio automatizado Power Shift 6 marchas e dupla embreagem, que, embora depois de 2017 para frente tenha melhorado bastante, ainda não é um câmbio bem aceito no mercado, ainda é um câmbio extremamente caro de manter, principalmente se você tiver que fazer manutenção corretiva, e não é confiável no seu uso no dia a dia. Então é preferível você comprar um com câmbio manual para você ter uma experiência melhor como proprietário desse carro. Se você tem algo a acrescentar sobre tudo que eu disse aqui desse carro, se você já teve um ou tem um, se você é mecânico, se você tem alguma experiência para acrescentar sobre esse carro aqui, fique à vontade. Todas as opiniões neste canal são bem-vindas. É para isso que esse canal existe, para a gente trocar ideia e ajudar uns aos outros a tomar a melhor decisão na hora da compra. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a todos. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. O canal está crescendo. Você se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, me ajuda muito a continuar fazendo mais vídeos como este, para ajudar os amigos a tomar a melhor decisão na hora da compra. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.